Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. E eu quero dar seguimento à própria palavra do nosso apóstolo. Eu vou trazer mais pontuado para a área da alma, a área da mente. O espiritual nós ouvimos aqui bastante e vamos ouvir sempre, mas entender sobre alma, entender sobre mente, nos ajuda a entender muita coisa da Bíblia. Às vezes nós não temos entendimento, revelação da palavra, porque não temos entendimento do que está escrito. Às vezes nos falta até o português. E por não entender o que está escrito em português, você não consegue entender o que Deus está falando. Por não entender o que aconteceu com aquela pessoa naquele momento, ou o que acontece naquele momento, não consegue ter revelação. Existem palavras, coisas que acontecem na Bíblia, histórias da Bíblia, e que às vezes a gente modula por falta de entendimento. Por isso que o apóstolo abriu aqui falando, forjar. Forjar. Forjar não é fácil. Não é gostoso. Essa igreja aqui, nome Renovo. Essa renovação não foi fácil. E a cada momento vai continuar sendo difícil. Por quê? E aí eu falo um pouco, venho para a área da ciência. Na psicanálise existe um sistema de defesa da mente que se chama desmentida. A desmentida é um sistema de defesa da nossa mente que ela não quer acreditar naquilo que verdadeiramente é verdade, porque você conheceu da forma que você quis, ou teve um encontro com aquela verdade no momento que ela estava boa. Vamos dar um exemplo. Você ouve a história de alguém que está fazendo algo errado. Só que você conheceu essa pessoa fazendo as coisas certas. O que acontece na desmentida? Não, fulano não faz. Sim, eu tenho prova, nós vimos. Não é verdade, irmão fulano? Sim. Não, mesmo assim, eu não acredito. Eu continuo não acreditando em vocês. E nós vemos isso, inclusive, na política. Pessoas que são do PT, pessoas que são Bolsonaro, e aqui eu não quero nem dizer lado a lado, eu tenho a minha convicção, não quero falar que sou Bolsonaro, não vou falar. Não quero dizer. Mas para alguém mudar, mesmo que você prove, existe a desmentida, e aí é difícil de entender. E não dá para você tirar o chão da pessoa. E eu conversava com o apóstolo Joel, agora no início, e estava falando sobre as mudanças que acontecem e que elas precisam ser feitas paulatinamente, algumas. Por quê? Por causa da desmentida. Se o marido está sendo traído e alguém chega para ele e diz, a sua mulher está te traindo. Tá, a primeira coisa, não está não, isso é mentira. E está, e coloca a prova na frente, a pessoa fica arrasada. Acaba o mundo. O que é isso? A desmentida foi retirada. Não tem mais sistema de defesa. Por isso que a pessoa entra, muitas das vezes, em depressão. Para que não quebre a desmentida, o que tem que ser feito? Paulatinamente, devagar. E aí, cria-se um novo chão para que a pessoa pise
e saia. Deixe para trás as coisas que para trás ficam. Porque se trouxer de forma rápida, ela não tem chão. O apóstolo chegou lá em Rondônia, pregando, e ele foi quebrando a desmentida, para que a pessoa aceitasse a Jesus e pisasse no novo caminho. Porque se ele diz, o que é isso que está aqui, esse homem? Isso é um diabo, é o demônio que está querendo te abraçar. Se você continuar, você vai morrer. Ela não tem um chão para pisar na frente, ela afunda e acaba de repente não acreditando em nada. Sabedoria de Deus. O apóstolo com sabedoria, você já aceitou a Jesus? E começou a quebrar a desmentida. Por isso que a renovação da nossa mente é tão importante. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Ele começa, Paulo lá em cima, falando, rogo-vos, pois. Mas quando ele chega no versículo 2, ele chama a atenção para que transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a mente está na alma. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e mente. Nós somos corpo, alma e espírito. A mente está na alma. Nós somos corpo, alma e espírito. O meu trabalho aqui hoje é trazer um pouco de entendimento e conhecimento da alma, para que você possa entender muito mais do espírito. Quando nós abrimos a mente e renovamos a mente, renovação, você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Renovação da mente. Quem tem mente renovada, que é na alma, consegue ser um homem de Deus melhor. Consegue ter mais fé. Olha só. Mas a mente tem que ser renovada. Como nós renovamos a mente? Da forma que nós estamos fazendo aqui agora. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e recebendo a palavra. E a palavra é ela que renova. O conhecimento traz mudança. E continuando de ciência, nós precisamos ter conhecimento, inclusive na ciência. Por quê? Hoje, no mundo, quem comanda é quem tem conhecimento. Nós vivemos a era do conhecimento. E aí, como isso acontece? Conhecimento. Como acreditar? Como confiar? Por isso que eu estou aqui hoje, junto com a liderança, e debaixo dessa liderança, trazendo uma palavra para que acordem, se deixe ser forjado, seja homem de verdade, porque as coisas vão começar a acontecer através de você. Renovação da mente. E aqui eu entro um pouquinho, sobre o que nós vamos falando, e vamos falar sobre o sono. Para que a nossa mente seja renovada, possamos entender, o sono não é apenas para dormir. Muitos de nós entendemos e pensamos que o sono é apenas para dormir, mas não, o sono não é apenas para dormir. É no sono que tudo acontece no nosso corpo. Além de descansar, nós necessitamos
dormir. E o sono precisa ter qualidade. O sono de qualidade melhora o nosso cognitivo. E o que é o cognitivo? Cognitivo é o sim, não, entendimento, é a parte toda que nós estamos falando aqui na área consciente. Então, quando a gente fala de o meu cognitivo, a minha parte de entendimento é melhorada no sono. Eu preciso renovar a mente. Mas como tu vai renovar a mente se você nem dorme? Se você não descansa? Olha, eu sei e entendo que essa igreja aqui não é Nutella. Essa igreja é forte. E se tiver que subir monte, ela sobe monte. Se tiver que virar noite, ela vira noite orando. Faz vigília, faz vigília. E eu não estou falando contra isso não. Pelo amor de Deus. Viu, o irmão esteve lá e disse que a gente tem que dormir. Não, vou para a vigília. Estou falando isso não, amado. Estou falando isso não. O que eu quero dizer é preciso dormir bem. Mas eu vou para a vigília, vá, venha. Eu preciso orar a noite toda, ore. Mas que você depois reponha. Nessa parte do sono, existem 3 áreas que acontecem quando a gente fala de sono de qualidade. O que é o sono de qualidade? Dentro de um ciclo do sono, numa noite de sono, acontece assim: não REM 1, não REM 2 e o sono REM. Alguém já ouviu falar sobre isso? Olha, fera. Não REM 1 e não REM 2. O não REM 1 é aquela parte do sono que começa mais ou menos em 5 minutos, que vai até 15 minutos, quando você está meio sonolento, consegue até dar uma apagada, mas qualquer barulhinho te acorda. Esse é o não REM 1. É a primeira fase do sono. Logo depois dessa parte, nós entramos na fase do não REM 2, que pode chegar depois de meia hora, 40 minutos do primeira parte do não REM 1, entra o não REM 2. O não REM 2 já é o sono pesado. É o sono que tem a atonia muscular. A pessoa apaga. Isso é atonia. Você levanta o braço da pessoa, você pega a criança e a criança... Ela está no não REM 2, apagada. Esse é o sono dos remédios psiquiátricos. Quem toma remédio para dormir, entra nesse sono, porque precisa apagar a mente, precisa descansar, a pessoa apaga. Mas o sono restaurador está na parte REM. Que REM é parte de uma palavra em inglês, que é o movimento rápido dos olhos. Quando a pessoa está sonhando, os olhos, o globo mexe, o globo ocular, ele gira, flica. Então, quando a pessoa está sonhando, essa parte é o momento do sono REM. Quando acontece o sono REM, significa que, nesse momento, o organismo está sendo renovado. E quantos sono REM nós temos numa noite? Olha, não é assim, eu começo com não REM 1, depois eu vou ao não REM 2 e termino com não REM 3. Não. São vários ciclos numa noite. Por isso a gente acorda, vai ao banheiro, deita de novo, acorda, bebe uma água, ou dorme a noite toda, acorda e continua deitado, porque são ciclos. O normal, uma pessoa sadia, ela tem numa noite cerca de
5, 7, sono REM. O sono REM é o sono, é a parte do sono do sonho. Se você está dormindo e não sonha, você não está tendo uma qualidade de sono boa. Uma boa qualidade de sono. Se você dorme, acorda e não lembra nem que sonhou, significa que a sua qualidade de sono REM está lá embaixo. Por quê? Assim como a evidência do batismo do Espírito Santo é falar em línguas, a evidência de o sono REM é o sonho. Por isso o sonho é tão importante. O sonho é tão importante na saúde. Agora você começa a entender que para Deus o sonho sempre foi importante. Nós ouvimos muito dentro da Bíblia sobre sonho. Vossos velhos sonharão. E aqui tem duas áreas de sonho. Sonho de tranquilidade, de conseguir dormir sem ansiedade e dormir bem. E sonho de manter projetos. Eu tenho 70 anos. Quem disse que você ainda não pode sonhar e criar projetos novos? Pode. Renove a sua mente. Pode. Para Deus, o sonho é tão importante, mas tão importante, porque, olha só, Gênesis 2, 21, pode me ajudar? Coloca aqui, por favor. Gênesis 2, 21. Está aí, é da mídia, não? Opa. Obrigado, irmãos. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Continua. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne, e em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. Só até aqui. Agora, o nosso Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Espera aí, céu e a terra. Quando a gente fala criou o céu e a terra, a gente vê isso muito romântico. Aqueles que não creem em Deus, dizem que tudo foi feito numa explosão. É a mesma forma que eu consegui pensar, ou tentar entender, que essa igreja, esse prédio, foi feito do nada. E do nada, numa explosão, esse prédio se fez com as ligações de luz, criou-se um LED. Como isso surgiu? Criação, o Big Bang, um grande boom, e criou o prédio, o LED, a bateria, e tudo se criou do nada. É difícil entender dessa forma. Mas como é que tem gente que ainda consegue pensar que esse mundo foi criado do nada? Tudo no mundo é ritmado, existe um ritmo. O planeta Terra gira em torno do Sol num ritmo. Todos estão ritmados, o universo todo está ritmado, nada é fora de um ritmo. A nossa vida é ritmada, tudo existe um ritmo. O nosso coração bate dentro de um ritmo. Nós andamos dentro de um ritmo, nós não andamos. Nós andamos dentro de um ritmo. Você corre dentro de um ritmo.
Toda essa perfeição, Deus criou céu e terra. Agora, esse Deus que criou tudo isso, a ligação dos cérebros, o olhar, o ver, o entender, o tocar, esse Deus todo-poderoso não podia criar a mulher da costela do homem sem precisar fazê-lo dormir? Podia. Mas foi tão importante para Deus o sono, que Ele colocou o homem num sono pesado. E ali fez a mulher da costela. Eva saiu da costela e fechou com carne. O sono é divino. Sono é de Deus, não é simplesmente para dormir. Aí Deus pega e coloca que tudo aquilo que precisa ser colocado em equilíbrio no nosso organismo acontece durante o sono. Principal, sono REM. Esse sono que você sonha. Se você não está sonhando, significa que a sua qualidade de sono está baixa. E o que acontece dentro do sono REM? Que Deus nos colocou para nos dar saúde física. Para nós homens, é no sono REM que acontece o fortalecimento e a produção da testosterona. E o que é a testosterona? É o hormônio da virilidade. É o hormônio da força. Se você está com problema sexual com a sua esposa, preste atenção no teu sono. E aí eu falo como terapeuta, eu tratei e trato de várias pessoas, e quando chega uma pessoa no meu consultório falando, doutor, eu não estou conseguindo não, está difícil para mim, devo tomar um comprimidinho. Primeira coisa que eu pergunto, como está o seu sono? Não, eu até durmo bem pra caramba. Segunda pergunta, o que é dormir bem? Porque tem pessoas que pensam que só porque ela deita e dorme, só porque ele deita e dorme, ele dorme bem. Como você acorda? No outro dia de manhã, você acorda disposto? Ou você acorda com dor no corpo? Acorda querendo dormir mais? Você acorda cansado, acorda mal-humorado? E aí? Está com mau humor? Ninguém pode falar contigo de manhã? Ainda não tomei o café, não fala comigo. Pessoa, mas, irmão, não me toque, ainda não subi ao Pai. Amado, está faltando sono de qualidade. Porque é no sono REM que vem a testosterona, o hormônio da virilidade, da força do homem. Se a sua libido é a vontade de ter relação sexual, está fraca, significa que o teu sono REM está ruim. Esse é um dos casos. É claro, existem pessoas que estão com problema hormonal, tem pessoas que estão com problema física mesmo, e tem pessoas que já chegaram na idade que não vai mesmo, não tem essa, né? Mas tem muitos aí, de 70 a 75, dando no couro. Aí. Eu vi alguns rindo. Mas se você, garoto novo, homem novo, o negócio não está legal, preste atenção no teu sono. E como isso começa a fazer? Como é que a gente precisa ver? Começa na dieta do sono. Se você vai dormir e fica com o celular na mão ou televisão ligada, o nosso cérebro, ele precisa liberar o hormônio do sono, que se chama melatonina. Melatonina é o hormônio do sono.
Por que você vê que vai baixando a luz, os pássaros vão tudo embora, galinha vai para dormir? Melatonina. Os animais não ficam no celular, não ficam na televisão. Começou a escurecer, eles vão dormir. Mas como os aviários fazem para crescer e engordar um frango? Luz acesa, não dorme, não tem melatonina. Olha isso. Melatonina, ela é um hormônio que ela vem na luz, na falta de luz, na diminuição de luz. Por isso que aqui, agora, nesse momento, está tudo aceso. Porque se tivesse meio apagadinho, depois de ter comido, irmãos que não tomaram café em casa, vieram para cá, a luz apagou, estava o apóstolo, porque eu fui em Rondônia. Então, irmão... Agora vou passar a palavra para o doutor Carlos. Muito bom, irmãos. Cara, amém. Amém. Por quê? Nós comemos. A comida foi para o estômago. O que o cérebro entende? Dispensar sangue para o estômago. Menos sangue no cérebro. Menos sangue no cérebro significa menos oxigênio. Menos oxigênio no cérebro, a gente fica com soninho. Por isso que depois do almoço, depois da janta, sempre tem aquela molezinha. E aí o que a gente faz para não deixar dormir? Luz acesa. Todo mundo aqui me olhando. E de vez em quando eu... Pronto. Você que ia dormir aí? Acorda aí, irmão. Porque aqui só tem macho, homem de verdade. Mais ou menos não, né? Aqui ninguém pode fazer isso, hein? Pagazense. Aí não, né? Não. Aqui é varão valoroso. Cadê o varão valoroso? É, isso aí. E você que não bateu palma, eu estou achando que você é... Vou dar a segunda chance, tá? Segunda chance. Por favor, porque senão, outra coisa também é botar coisa para frente. Isso aqui não é pose de homem, é isso aqui. O homem parou e fez assim. Irmão, você foi na vigília? Fui. Abalou. Não. Essa vigília abalou. Irmão, reunião dos homens. Acho digno. Não. Acho digno também não é o nosso tremendo, bênção de Deus, poderoso. Então eu quero saber se aqui tem homem de Deus. Varão, cadê? Agora sim. Até aquele que de repente estava meio assim já... Como é que é? Mudou de lado agora. Desceu, foi empurrado. Ele estava lá assim. Amados, a melatonina é o hormônio do sono. Se você põe luz nos olhos, você diminui a produção da melatonina. Por isso que porque o nosso cérebro entende assim: luz forte é dia, precisa trabalhar, energia, e tu vai ficar acordado. Então, qual é a nossa parte do sono? Chegou um determinado momento, nada de celular, nada de televisão. O que você pode fazer é diminuir a luz, ler um livro, isso ajuda. Por que ler um livro ajuda? Até ler a Bíblia ajuda. Porque, fisiologicamente, os nossos olhos cansam quando você está lendo.
E aí começa a ficar, aí você fecha e vai dormir. Agora, se você gosta de ficar virando noite, vendo série, vendo filme, amado, pelo amor de Deus, os casados têm que sacudir, porque depois disso nós recebemos uma descarga de serotonina, que é o hormônio do prazer. Olha que legal, vocês estão conhecendo sobre neurociência, hormônios na mente, por que a gente tem determinadas reações e por que acontece. Depois da relação sexual, nós temos uma descarga de serotonina, que é o hormônio do prazer. Ele dá uma moleza, assim, e aí dá vontade de dormir. Então, até a vida sexual ativa ajuda a não ter a ansiedade. E aqui eu quero falar de duas separações ou diferença de ansiedade. Existe a ansiedade que a Bíblia fala, não andeis ansiosos. Outra, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, Pedro. Em vão é acordar cedo, dormir cedo e acordar tarde, dormir tarde, acordar cedo. Ele é que dá o pão de cada dia. Está falando dessa ansiedade de pessoas normais. Pessoas que não sofrem de ansiedade, mas vivem preocupado. Essa ansiedade, dessa preocupação, foi Deus quem nos deu. Assim como o sono foi Deus quem nos deu, a ansiedade faz parte da nossa vida, faz parte do nosso corpo, faz parte da nossa área neural. O diabo veio e colocou o sofrer de ansiedade. E se você bota no Google, parece assim, o que é ansiedade? Quer ver uma coisa? O que é ansiedade? Excesso de? Já ouviram falar? Preocupação, muito bom. Vou ser rápido. Muitos dizem assim, a ansiedade é excesso de futuro. A depressão é excesso de passado. Mas, como doutor na área, eu posso dizer para você, essa não é uma informação totalmente correta. Porque a ansiedade também pode ser excesso de passado. Um trauma, algo que aconteceu lá atrás, um problema sério familiar, um assalto num sinal. Toda vez que para naquele sinal, a pessoa dispara de ansiedade, de nervoso, porque ela lembra do que aconteceu e ela sofre hoje. Excesso de passado. Pode ser excesso de futuro? Pode. Essa noite eu dormi mal. Vou recuperar na noite de hoje. Por quê? Porque eu fiquei orando. Senhor, eu vou estar lá com teus irmãos. Pai, eu sei tudo que eu vou falar, mas eu não posso falar de mim. Fala, Senhor, que possa completar a vida de cada um. Porque eu vou falar da alma, mas não é alma, é teu espírito, é tua vida, é tua glória, é a renovação da mente dos seus filhos, eles são seus, Senhor. Se comigo, Pai, que eu não chegue tirando onda de doutor e sendo cara, porque eu não sou. Se cheguei até aqui foi porque Deus me trouxe, me deixou chegar. Toda honra, toda glória é dele, para ele. Para você entender, amado, eu tenho 56 anos. E a Bíblia fala, vossos velhos sonharão. Eu entrei agora, nesse ano, na segunda graduação, fazendo doutorado, entrei para fazer uma outra graduação de mais 5 anos, farmácia. Fazendo farmácia. E por quê? Se Deus me der mais 5 anos de vida, que eu tenha mais 5 anos de vida com conhecimento.
e eu possa abençoar a igreja dele, que eu possa abençoar a nossa comunidade, que eu possa ser bênção. Então, me gastarei e me deixarei gastar em prol de vossas vidas, por mais que vos ame, seja menos amado, assim como Paulo falou. Buscando mais, vou ter que dormir essa noite, porque essa ansiedade normal me pegou. E essa ansiedade acontece. Quantas vezes o apóstolo fala assim, eu vou chamar agora aqui o irmão para poder louvar. Aquele que estava treinando não é chamado. Aí ele, poxa vida, aí, o apóstolo não me chama. E o que não estava nem preparado, vem irmão, Francis Lyles. Aí o irmão, eu já vem andando. Pai, o que eu vou falar? Porque o Senhor é comigo, o Senhor me abençoa lá. Acontece ou não? Essa ansiedade é que a Bíblia está falando assim, não andeis ansiosos. Por quê? Essa ansiedade, dentro dessa ansiedade de eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, de uma pessoa sadia, ela tem dentro ali, às vezes, mitidez, soberba. É com grande tremor e temor que eu subo aqui, de verdade. Eu não posso me garantir apenas no meu conhecimento, porque para falar para vocês eu tenho que ter o Senhor falando, porque é Ele que completa. Eu estou falando de coisa de ciência, está arriscado terminar aqui, você não lembrar nada de ciência, mas ficar com a palavra. Esse que é o importante. Esse que é o importante. E aí chega, eu tenho um exemplo de um irmão que se achava. O líder sempre chamava pessoas para vir acima. Vou dar oportunidade para o irmão tal. E chegava o irmão aqui em cima, eu agradeço a oportunidade, a paz do Senhor, eu quero dizer que os irmãos... E o outro irmão falava, às vezes, tudo errado, não tinha concordância com o plural. Nós estamos muito felizes, mas a glória de Deus atuava. E aquele que estava lá embaixo, inteligente pra caramba, fera pra caramba, quando eu subir, eles vão saber o que é, porque eu sou o doutor fulano. Um belo dia, vamos colocar assim, o apóstolo Joel chama, irmão fulano, oportunidade está contigo, sobe aqui. Aí o irmão subiu, vou fazer o irmão fulano. Quando chegou aqui em cima, deu um branco. E quando começou a falar e queria falar da parte de Deus, nada saía. Aí veio o apóstolo Joel. Ô irmão, tranquilo, Deus é bom, amém, Deus é Deus, amém, pode descer, irmão. Aí o irmão desceu. E aí, o apóstolo teve que dizer para ele assim, se você tivesse subido da forma que você desceu, você teria descido da forma que você subiu. É Ele que completa. É Ele que faz. É dele, para Ele, por Ele, toda a glória.
Por isso, renovar a mente é difícil. Por isso, a palavra de hoje é: amado, você precisa dormir melhor. Até para você conseguir cobrir a tua esposa, seu cara, melhora teu sono. Melhora. Mas, irmão, eu participei da vigília, ok. Mas amanhã tem culto, ok. Agora você precisa dormir. Não existe remédio de sono. Não existe. O sono só se repõe com sono. O sono só se repõe com sono. É dessa forma que quando a gente está no hospital, você se torna um paciente, porque lá você está deitado e você tem que dormir. É por isso que o UTI, CTI, precisa, às vezes, a pessoa estar em coma, porque é naquele momento do sono induzido totalmente que o seu corpo está sendo refeito, trazendo a homeostase. E essa palavra você vai guardar, homeostase. O que é homeostase? Homeostase é o que o nosso corpo faz para que tudo esteja em equilíbrio. Exemplo de homeostase: você está passando mal, aí vem a febre. A febre é um calor muito forte no corpo. Homeostase: o corpo aproveita o calor excessivo para que aquele calor venha matar tudo aquilo que não é do seu organismo. Matou, a febre vai baixando. Você vai para a academia, fez exercício, dói a perna cheia de dor. Não adianta, não precisa você ficar tomando Dorflex, porque se você tomar um Dorflex, o que acontece? Tira tudo que você fez na academia. Aí, homeostase. Capacidade do organismo de se manter constante, para que suas funções, reações químicas essenciais sejam influenciadas e permaneçam dentro. Processo de regulação que mantém o organismo em constante equilíbrio. Viu? Homeostase. Homeostase, você está fazendo algo, está muito cansado, você deita para descansar, ou para descansar, o seu corpo pega aquele cansaço a seu favor. Isso acontece no sono REM. É no sono REM que tudo aquilo que você estudou é consolidado. É no sono REM que tudo aquilo que você quer fazer, planeja fazer, ele arruma. Assim como o computador, a nossa mente às vezes desfragmenta. O que é o desfragmentar? Uma coisa que estava aqui, metade dela vem para cá. E aí quando você tenta buscar a lembrança disso aqui, demora a lembrar, porque outra parte dela está aqui embaixo. Olha só. E ali, a homeostase, nesse sono REM, ela pega a sua memória, tudo aquilo que precisa ser consolidado, e ela desfragmenta. Esse desfragmentar, na ciência, fala do flow, momento flow. Vocês vão ouvir isso, de repente, quem já ouviu, mas momento flow. O que é o momento flow na neurociência? O momento flow é quando a pessoa está numa concentração muito forte. Ela está tão concentrada, mas tão concentrada, que hora passa ela nem sente. Agora, vocês já lembram que já viveram muito disso de momento flow. Quantas vezes você começa a orar pensando que está 5 minutos, 10 minutos orando, quando você vai ver, tem 40 minutos orando. Quanto de nós, às vezes, está querendo se divertir, fazer alguma coisa, quando você vai ver, passou a hora e você nem notou. Isso chama momento flow. Esse flow é essa alta concentração, necessita desse seu descanso. Porque quando você descansa,
Memórias que estavam soltas são consolidadas. Vou dar um exemplo de memórias soltas consolidadas que são no nosso sono REM. Você já ouviu falar de empresas americanas que têm espaço onde os funcionários estão trabalhando, param de trabalhar e vão lá jogar sinuca, vão pegar um videogame, vão jogar uma sinuca. Claro, esse é um ambiente do lugar de pessoas que são gênios. Lá as pessoas, elas não ganham simplesmente porque elas são funcionárias, elas ganham pelo que elas produzem. Logo, elas querem produzir muito. Mas chega um momento que a cabeça dela está cansada de tanta coisa que ela tem que fazer, já não consegue mais entender, mas abrir a mente não abre. Aí o que você precisa fazer? Levantar do que tu está fazendo e fazer qualquer outra coisa. Se você está tendo um estudo, está num trabalho, está numa tarefa, e a sua mente cansou, você não consegue fazer mais nada, você precisa levantar e fazer qualquer outra coisa. Sabe por quê? A sua mente cansou e ela não vai sair dali. Aí, quando você está fazendo uma outra coisa, quantos de vocês aconteceu isso? Você estava fazendo uma tarefa, deixou de fazer. Aí quando você estava em outra coisa, você, caramba, lembrei, era isso que tinha que fazer para conseguir terminar. Isso é o chamado momento flow, dentro do lembrei, momento eureka dos cientistas. Que faz, nada acontece, aí ele vai fazer outra coisa. Aí de repente, caramba, então isso é isso, agora eu entendi. Estão entendendo? Amém? Eu estou falando alguma coisa que está difícil de entender? Não. Eu estou procurando ser o mais didático possível e também não pedagógico, sendo andragógico. O que é a pedagogia? Pedagogia, pedo, é tudo ligado à infância. Pedofilia, pediatria, todo pedo é infância. Pedagogia, ensino infantil. Andragogia é o ensino adulto. Até quando eu ministro os meus cursos, eu procuro fazer a andragogia, que é utilizar essa experiência de vida que nós temos para o nosso conhecimento, entendimento e aprendizagem. Por isso que é rápido, aprende melhor. Por isso que cada vez eu trago uma coisa aqui e um exemplo nosso de vida. Brinco, trago, porque nós temos lastro de vida. E aí fica fácil você aprender e nunca mais vai esquecer. Andragogia, o ensino de adulto. Nós, até na faculdade, eu ainda aprendo através da pedagogia. Difícil é ter andragogia em algum lugar. Nos cursos que eu ministro, quando eu aprendi andragogia, eu ministro com forma de andragogia. Mas eu quero chegar ao final agora, trazendo um teste. E esse teste não é teste para ser aprovado, fica tranquilo. Não é teste para saber se você é bom. É um teste só para você entender e identificar como está a sua mente. E o que é a mente? A mente está a nossa vontade, emoção, sentimentos, nossa ação, motivação, é na mente. Nosso entendimento cognitivo, mente. Vamos ver se a sua mente está cansada ou não está cansada. Por favor, abaixa o Plema Nata. Que música é essa? Eu, da Nata. Essa música não é. Isso. Bota um pouco mais alto. A música tem a ver. Você está vendo aqui 4 bolas. Nesse momento,
Eu quero que você fixe o olhar numa bola só, sem piscar. Isso. Sem piscar, olhando uma bola só. Nesse momento, em algumas pessoas, algumas bolas estão sumindo. Não estão fazendo nada. Pode mudar agora. Olha outra bola, fixa o olhar nela e fica. Sem piscar, fica nela. Isso. De repente some uma, some duas. Tem pessoas que já sumiram 3 bolas. Isso. Vamos voltando, pode tirar o vídeo. Quantas pessoas, algumas dessas bolas sumiram? A grande maioria. Quantas as bolas não sumiram? Levanta a mão. Opa. Ok. Começo pelas pessoas que as bolas não sumiram. Dificuldade de foco. A mente está cansada e logo você não consegue focar. Porque quando você olha para uma coisa, te chama a atenção e você não consegue ficar parado nela. Você olha para o outro e você vai olhando. Por isso que eu pedi, bota a música alta, porque o som é outra coisa. O som chama a atenção. Pam, bam, bam, bam. Várias coisas acontecendo ali. Várias coisas acontecendo. Eu não quero dizer que você que não conseguiu focar é ansioso, mas tem tendência. Porque eu falei primeiro da ansiedade natural, agora vamos falar da ansiedade problema. Essa ansiedade que a Bíblia fala, não andeis ansiosos, são pessoas sadias. Agora, vamos falar de pessoas que sofrem de ansiedade. Porque aqueles que olharam e conseguiram focar, você conseguiu desligar, porque tinha muita coisa acontecendo. O nosso cérebro, ele faz assim, ó, muita coisa acontecendo. Ele focou na bola terceira, na terceira bola. Ele começa a deletar as coisas que estão em volta, só para que você tenha foco de continuar naquilo que você precisa fazer. Estão entendendo? Isso é natural do nosso organismo. Quando você foca em algo, todas as coisas em volta desaparecem da sua mente, mas elas estão ali. O ansioso, a pessoa que sofre de ansiedade, ela não consegue focar em uma coisa só. Tudo chama atenção. Isso aí é um transtorno. Não é, essa pessoa não está fora da Bíblia. Se você ouve uma pessoa que tem problema de ansiedade, não adianta você chegar para ele e falar assim, irmão, vai orar mais. Irmão, porque isso aí não é de Deus. Que não é de Deus não é mesmo, porque toda doença veio do diabo. Todo o problema da nossa enfermidade veio da queda de Adão. Desde lá, tudo que era normal passou a ser anormal, disfuncional. A ansiedade normal, Deus deu ao nosso organismo, porque essa ansiedade é que faz você ficar esperto. Essa ansiedade que me fez ficar à noite orando, buscando, me fez sentar lá atrás quando eu cheguei, Senhor, não sei quantas pessoas, mas 10, 2 são teus. Uma ansiedade para fazer a vontade dele, ansiedade normal. E aí eu chego aqui, descanso, porque é dele, por ele, para ele, eu descanso nele. Mas se eu sofro de ansiedade, em nenhum momento eu consigo descansar, porque isso é transtorno. A mente foca em tudo. Você já ouviu falar em TDA e TDAH?
transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse nome, transtorno de déficit de atenção, foi dado numa época da ciência que entendia que a pessoa que sofria de TDA, ela tinha pouca atenção, pouca dopamina. Dopamina é o hormônio da atenção. Logo, ela tinha pouca dopamina, ela tinha pouca atenção. Ela prestava atenção em tudo. Mas, ao longo, a ciência evoluiu e entendeu que não. Se ela não consegue focar, é porque ela tem excesso de dopamina, excesso de atenção. Logo, tudo chama atenção. Esse vídeo, as bolinhas azuis chamaram atenção. A música chamava atenção. Uma bola de futebol chamou a atenção, e agora eu quero entender o que está acontecendo ali. E o que está acontecendo? Estou vendo tudo. Legal, o moço lá, a mídia colocou. Não estou dizendo que aconteceu isso contigo, mas essa é a base. É assim que acontece. Quem sofre de ansiedade, a coisa é tão séria, que a ansiedade e transtorno não é pensamento futuro de, estou preocupado. Traz angústia, sudorese, a pessoa sua pra caramba, tremor, dor de cabeça, falta de concentração, ânsia de vômito, irritabilidade alta, insônia, não consegue dormir. Então, a ansiedade é algo sério, grave, que entra, inclusive, na nossa igreja. Olha só, 72% da população brasileira tem problemas na área do sono. 72% da população brasileira. Dentro dos 72%, 37% tem sono de baixa qualidade, não tem sono REM direito. Acorda cansado, acorda irritado, má concentração, libido baixo, não consegue cobrir a esposa, às vezes não quer namorar e foge. Problema dá 37% desse povo. 35% sofre de ansiedade. Todo aquele que sofre de ansiedade sofre de insônia, porque a mente não descansa. Por isso o Salmos diz, logo deito, logo durmo, porque quem me fortalece é o Senhor. Isso está falando de uma mente tranquila. Agora, quem sofre de ansiedade é doente e não descansa. A mente não para, a mente não desliga. Se vai pegar um ônibus, o pensamento é, estou indo por ponto, será que vai acontecer alguma coisa comigo até o ponto? Chegou no ponto, está dando sinal para o ônibus, será que tem alguém dentro desse ônibus que vai assaltar? Meu Deus, o que vai acontecer? Está dentro do ônibus, meu Deus do céu, eu vou ter que descer, será que eu vou conseguir descer no local certo? A mente está trabalhando o tempo todo, sabotando, preocupação o tempo todo. Se a tua mente está preocupada o tempo todo, logo está tendo uma descarga de energia, e eu estou falando energia mesmo, não é coisa mística não, que fala assim, as suas energias estão sendo tragadas. Não, é energia. O nosso cérebro, ele gasta energia. Olha, na neurociência, quando nós estudamos sobre energia elétrica, para ter e fazer o que a nossa mente faz, precisaria de um computador do tamanho de um campo de futebol do Maracanã. Agora, para rodar esse computador do tamanho do Maracanã, quanto precisaria de energia elétrica?
Esse poder é que Deus deu a nós, a nossa mente. Gasta essa energia para fazer com que todo o nosso corpo funcione adequadamente. Você quer ver uma coisa que é super difícil e você nem nota? Andar, ficar em pé, pular. Ainda hoje tem robôs que não conseguem. De tão difícil é fazer o robô andar equilibrado, fazer andar. A ciência está indo, mas olha quanto tempo nós andamos e nem nos tocamos que isso aqui é tão de Deus, tão presente. Olha, tremendo. É esse Deus que nos deu. Da mesma forma que você olhou e focou, preste atenção nisso. Quando você está passando por um problema e você fica olhando para o problema, todas as soluções que estão em volta somem. Porque o teu cérebro se preocupa no problema. Da mesma forma do vídeo. Quando você tem algo para resolver, olhe para a solução. Foque na solução, porque todos os problemas sumirão. Quando você tiver algo para resolver, foque no Senhor. Todos os demônios que estão em volta e a pessoa está vendo, elas sumirão. E você só vai ver a manifestação da glória de Deus. O provérbio diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Às vezes você está sendo protegido de ver e estar em determinadas coisas para que seu coração não seja dividido, separado, enganado, iludido. Davi, fecho dizendo isso, Davi tomava conta de ovelha e era do seu pai. E tomar conta de ovelha era trabalho de servo, não era trabalho de filho. Tomando conta de ovelha, Davi treinava com a funda. No livro de Juízes diz que naquele tempo havia exércitos que lutavam com a funda. E com a funda acertavam um fio de cabelo. O que para nós hoje é chamado de a mosca. Aquela parte certinha. Então a funda não era uma tiradeirazinha. Não era um negocinho que Davi, se borrando, foi lutar com Golias. Quando ele focou em tomar conta da ovelha, fazer o serviço, servindo e honrando seu pai, ele ficou fera com a funda. Veio o leão, a Bíblia diz que ele o feriu e o matou. Tu acha que ele feriu com o quê? Com um pedaço de pau? Feriu com a funda. O leão desmaia, ele mata. Veio o urso, ele feriu e o matou. Feriu com o quê? Com a funda. Feriu e o matou. Aí, Davi está, afastado. O seu coração está íntegro, servindo seu pai. Porque se um leão vem comer uma ovelha, nós que somos pais, e se nós temos um filho tomando conta de ovelha, e vem o ladrão, primeira coisa quando o nosso filho volta é, você ficou bem? Não, estou bem. Roubaram minha moto. E você, meu filho? Não, estou bem. Roubaram meu carro. Roubaram você. Não, ele botou a arma na minha cabeça, mas eu estou bem. É isso. Davi, veio um leão e pegou uma ovelha. Filho, é importante que você esteja vivo. Veio um urso e tomou outra ovelha. É importante que você esteja vivo. Mas o que ele fez? Feriu e matou.
honrando seu pai. E eu gosto disso porque fala assim, olha, ele podia estar ansioso ou deprimido. Aqui é serviço de servo, meu pai me coloca para tomar conta desses bichinhos, e eu não gosto deles, né? Bé! Aí, tá vendo? Eles até respondem. Não quero nem ouvir vocês. Bé! Davi podia estar, cara, ansioso, injuriado, deprimido, mas ele estava ali, ó. Aí o que aconteceu? Davi só ouvia bé. Aí ele vai lá, cara, onde está tendo a guerra. Os irmãos dele, o que está fazendo aqui? Ah, para, você está aqui é para ver a guerra, você é um fofoqueiro, tu quer saber da história. O que eu fiz de novo? É o que Davi fala para o irmão dele. Só que aquele povo todo já estava contaminado pela palavra de Golias. Eu só quero um homem, um só para lutar comigo. Davi não estava ali ouvindo aquilo, não foi contaminado. Davi chega, sem ser contaminado, não ouviu isso. Quem é esse incircunciso? Pô, falando assim, do exército do Deus vivo. Aí do final vocês já sabem. Davi me pega a funda. A funda, ela era tipo a feitura como é a espada. Uma espada, ela é feita personificada, é personalizado, é da barriga para o chão. Então, imagine, Golias, quase 3 metros de altura, a espada dele é feita da barriga ao chão, logo o braço chega e pegaria Davi longe. Davi chega e, não, eu não consigo, isso aí para mim não vou. Mas a funda também era feita dessa forma, barriga, chão. Logo, a funda é grande. Por isso que Davi, quando vai lá pegar uma pedra, ele pegou uma pedra tipo pedra de cachoeira. Essas pedras pesadas pra caramba, que as pessoas hoje fazem de peso de papel. Ele me pega uma pedra daquela, me coloca na funda e começa a girar. A pedra foi a mais de 150 quilômetros de velocidade. Ela bateu aqui e afundou o crânio de Golias. Plá! Ele cai e perde a cabeça. O milagre não foi Davi lutar com a funda, porque ele era bom. O milagre foi Deus ter colocado ele ali para lutar com Golias. Valorize o momento que você estiver não sendo valorizado. Porque esse momento da sua renovação da mente é quando você vai estar trabalhando com a funda, se preparando, porque vai chegar um momento que você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer, e Deus vai te honrar. Mas para isso você precisa estar honrando a tua liderança, na hora que você não está nada, na hora que você aparentemente não é ninguém, é tido como um fraco, um velho. Honre, porque vossos velhos sonharão, vossos novos terão visões. Guarda a tua ansiedade, confia nele, porque ele tudo fará. Amém?